Olá, graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tem uma palavra ao teu coração, uma mensagem muito poderosa para a sua vida. E a palavra de Deus fala aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 24, a missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Olha que interessante, o Evangelho ele é misterioso. Nem tudo que ouvimos é Evangelho, é palavra de Deus para a sua vida. E por isso nós temos que estar em mistério, estar em espírito, para poder compreender e absorver o máximo do reino de Deus sobre nós. A Bíblia diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha que interessante. O ser humano natural, ele trata a obra de Deus como tudo fosse sofrimento e algo contrário. Só que o apóstolo Paulo, ele pegava os seus sofrimentos, justamente causado por ele servir a Cristo, o evangelho da verdade, e ele preenchia a carne dele com o sofrimento. Há quantas pessoas preenchem a sua carne com vaidade, com orgulho, com desejos, prazeres. Só que o apóstolo Paulo, ele preenchia com sofrimento para justamente a carne não pecar. E assim ele conseguir concluir o ministério do Evangelho. A Bíblia diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Ele se alegrava por vós, pela igreja, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Olha que interessante, aquilo que havia no apóstolo Paulo de sofrimento, de morte, gerava vida para a igreja. Mas por que gerava vida? Porque é a lei da vida. Uns perece, mas a vida está sendo gerada. A morte vem, mas a vida está ressurgindo. O apóstolo Paulo fez do sofrimento, preenchia a carne dele com sofrimento e trazia o Espírito e a revelação plena à igreja. Isso é muito importante para a obra de Deus. Na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação. O apóstolo Paulo se tornou ministro de acordo com a dispensação. Quando o apóstolo Paulo pregava, estava dispensando vida, salvação. Olha que interessante, da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O que é o pleno cumprimento? Ele está falando de uma dimensão espiritual plena. Você sabia que quando a igreja ela não está firme no Evangelho, ela não é plena? Ela vive perecendo espiritualmente. Quando a igreja não dá total atenção ao ensino de Cristo, a igreja não é preenchida. E certamente a igreja ela anda em lugares que não são plenos, lugares de oscilação, de baixa espiritual. Então o ensino nos preenche de Deus para justamente nos dar a condição de andar plenamente na condição espiritual. Há muitas igrejas perecendo, fracassando, há muitos homens que estão fracassando. Por quê? Qual o intuito da igreja hoje? Promover vaidades, animações, festas, promovendo, vontades carnais. E a carnalidade é onde a humanidade perece. A carne perece, mas o espírito está pronto. Lembra de Gálatas capítulo 3, a regra do espírito da carne? Quanto mais carne, mais eu. Quanto mais eu, menos de Deus. O que é que acontece na prática, pastor? Simples. Vai surgir condições humanamente que você pode vencer. Mas qual é a dificuldade, pastor? É que a carne cansa, ela desanima, ela se frustra. E aí a pessoa começa a perder a batalha para ela mesma. Só que o Espírito é menos de mim, mais de Deus, que eu diminua e ele cresça. Quanto mais de Deus, mais as condições serão sobrenaturais. Não haverá solução neste mundo, não haverá saída, possibilidade. Por quê, pastor?
Porque se Deus está em mim, os problemas são equivalentes ao meu Deus. E pastor, isso é ruim, pastor, por isso que muitos desistem da fé da igreja. Mas não é ruim, gente. Quem está no Espírito está prevalecendo, porque o Espírito não se cansa, não fraqueja, não desanima. O Espírito é vida plena. E é o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo diz, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo estava fazendo, cumprindo a palavra de Deus, estava nos dando condição espiritual para a gente se manter pleno e não desanimar e não desistir. Ele diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha que interessante. Qual é a maior luta do diabo? O que é que o diabo traz, acarreta na vida de um ser humano? Ele traz problemas para justamente o receptáculo que somos nós, estar com a mente baixa, voltado para problemas, dificuldades, circunstâncias. E quanto mais baixo, nós estamos impedidos de receber a palavra. E recebendo uma vez a palavra e se apoiando nela, esse ministério da glória de Deus vai se cumprir em nós. Você tem que ver além. Você tem que buscar além para que a glória de Deus, a esperança da glória se cumpra em você. Meu irmão, é hora de olhar para os céus, é hora de orar para a palavra de Deus. A Bíblia diz, o qual nos anunciamos advertindo a todo homem e ensinando todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O que é que faz um homem se apresentar perfeito em Cristo? Pastor, é um culto de revelação? Não. É um culto que vai estar um cantor famoso, vaidade? Não. O que faz um homem se apresentar perfeito diante de Deus é ele ser preenchido pelo ministério que o apóstolo Paulo testemunhou. A verdadeira palavra, o verdadeiro ensino, faz você ser completo na presença de Deus e se tornar perfeito. Um animal, lembra do passado que apresentava-se um animal perfeito, um cordeiro perfeito? O que é que a palavra nos faz dentro de nós? Nos aperfeiçoa, nos preenche de Deus. E uma vez um homem estando com Deus, ele está perfeito para subir aos céus. A Bíblia diz, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficiente em mim. Quanto mais eu dou lugar, quanto mais eu ouço a Jesus, mais esse Espírito traz a eficácia do Espírito e mais perfeito eu vou me tornando, mais pleno cada dia mais, porque o ensino me leva à dimensão espiritual verdadeira. Esse mundo aqui, gente, é apenas uma fase para me escolher a verdade ou a mentira. A verdade me trará a dimensão espiritual onde eu posso alcançar. A mentira faz com que um homem se engane em vida neste mundo e faz com que ele se perca espiritualmente. Olha que interessante. Por isso que é bom buscar a Deus. Lembra de Cristo que eu ensinei a semana passada? Misericórdia, Espírito Santo e Jesus é um caminho. A partir da hora que eu passo por esse processo e me chego a Cristo Jesus, me encontro em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo estava em Cristo Jesus, ele subiu ao terceiro céu mediante a Jesus Cristo. Como é que eu vou ser salvo, pastor? Quando eu superar o processo, quando eu me entregar espiritualmente a Cristo. E uma vez eu me encontrando em Cristo Jesus, estou preparado para subir para a glória de Deus. Povo de Deus, que Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal do YouTube, abençoe esse trabalho, ativa lá os sininhos para todos, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima mensagem, povo de Deus. Um beijo, que Deus abençoe, fica na paz.